Grande abraço para você que está acompanhando aqui mais um vídeo no nosso canal. Olha, eu vou falar de uma questão hoje técnica, né? Uma questão técnica sobre transmissão esportiva, como você viu na capa do vídeo. Por que as transmissões da Rede Globo, as transmissões de futebol, nos últimos anos, elas estão com o áudio, né, o som ambiente, né, o som da torcida? Por que está tão baixo, né, esse som? É uma pergunta que muita gente faz. Não se tem uma resposta, né, definitiva, não dá para cravar, é por isso, é por aquilo, mas eu vou mostrar aqui, eu vou colocar dois áudios para você, um de 2008, aquela final da Libertadores de Fluminense e LDU, no Maracanã, com o Luiz Roberto narrando, e você vai sentir a diferença do som, esse som da torcida, para uma transmissão atual, né? Vou colocar uma transmissão ali de Flamengo e São Paulo, lembra? Foi o primeiro jogo que a Globo mostrou. Foi ali no sábado anterior, né, a decisão do Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes foi no domingo, e no sábado teve aquele jogo Flamengo e São Paulo no Maracanã, que o Guga Villani transmitiu. E eu vou mostrar para vocês, é incrível a diferença do áudio, né, o som ambiente, que trazia, né, uma emoção muito maior, né, para as transmissões de futebol na televisão, e não dá para entender muito bem por que a Globo está fazendo isso, porque com certeza é uma determinação da emissora. Agora, por que isso, né? Bom, se você gosta desses assuntos, peço a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, a sua colaboração aqui é de graça, e também conto com o seu joinha se você gostar desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos falar sobre esse assunto hoje. Vou colocar primeiro aí o áudio de 2008, vocês vão sentir a diferença, né, da emoção, né, Maracanã lotado nos dois jogos, né, o jogo do Flamengo e São Paulo que eu vou colocar depois, tinha 67 mil pessoas no Maracanã, estava lotado, né, o estádio do Maracanã, então não é, o estádio estava vazio no jogo do Flamengo, não tem nada a ver, vamos comentar sobre esse assunto aqui. Primeiro o áudio, vou colocar o áudio, não vou colocar imagem por questão de direitos, né? Não vou colocar o hino também, tem o hino do Fluminense que toca, no áudio do Flamengo tem o hino do Flamengo, tirei essa parte, né, do áudio, para não ter problemas, que é música também, né? O YouTube funciona assim. Então, vou colocar o áudio para vocês aí, primeiro do jogo de 2008, 2 gols do Fluminense com o Luiz Roberto narrando, e como o Luiz Roberto narrava legal nessa época, né? Vibrante, não tinha o sabe de quem, essas coisas, né? Nada contra, né? Mas eu não gosto muito, né, desse tipo de coisa. Acho que mudou muito a transmissão do Luiz Roberto, agora que ele é o titular da Globo. Nessa época ele era o terceiro narrador da Rede Globo, mas naquela época eu já achava o Luiz Roberto um excelente narrador. Eu falei, esse cara vai ser titular logo, logo, porque o grito de gol dele era muito vibrante. E com esse áudio, né, da torcida, né, misturando o grito de gol com a torcida, ficava realmente fantástico. Então, curte aí o áudio 2008, Fluminense e LDU. 12 do primeiro tempo. Geraldo Falcão recebeu na ponta esquerda, Thiago Neves na grande área, cruzamento para o Thiago Neves. O cruzamento vem para o Thiago Neves na cara do Cevallos. 28 do primeiro tempo. O Fluminense vira. O Thiago Neves pode curtir o frisson que é o Maracanã. 11 do segundo tempo. Ele fez os 2 gols do Fluminense no jogo. Bota o pé de apoio do lado da bola. 25 metros e 70 a distância. Um frisson no Maracanã. Energia da torcida do Fluminense. No Maracanã e em todo o Brasil. Thiago Neves e Washington posicionados. O juiz autoriza. Thiago Neves vai para a bola. Do Fluminense. O pé esquerdo de forma magistral. Aos 12 minutos do segundo tempo. Está empatada a decisão da Libertadores 2008. Ouviu aí, né?
Que coisa, que emoção, né? Que emoção a transmissão do Luiz Roberto e o barulho da torcida, né? No grito de gol, aquela explosão, né? Realmente é muito legal. Uma coisa que é do rádio, né? O Luiz Roberto trouxe, né, as suas transmissões da Rádio Globo para a TV Globo na época. Um grito de gol, não tinha o gol, né, que ele faz hoje, né? Que muita gente critica. E mudou, né? Mudou a transmissão. Acho que o Luiz Roberto era muito melhor nessa época, né? Ou naquela época, 2008, por exemplo, do que vem acontecendo hoje. Continua sendo um excelente narrador e tal, mas e o áudio, né? E o áudio. Agora eu vou colocar aí o Guga Villani transmitindo Flamengo e São Paulo, na vitória do Flamengo 2-0, foi naquele sábado antes da decisão do Mundial de Clubes da FIFA. Então curte aí, veja a diferença, né? Ouça a diferença do barulho da torcida. Quase você não ouve, com 67 mil pessoas no Maracanã, e quase você não consegue ouvir o barulho da torcida. Vai tricotando, tocando a bola de pé em pé o Flamengo. Bola invertida para o Wesley. Marcação do Enzo contra ele. Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! Palmas de pé para você, Luiz. Gol! Sobe o hino! Plata, pro Wallace Ian. Lá do outro lado, Luiz Araújo, o craque do jogo, tá livre. Caiu nele, já fez golaço, tá na grande área, fintou, bateu, soltou Rafael. Bateu! Wallace! Gol pra matar o jogo! Tá aí a diferença, né, para uma transmissão de 2008 e uma transmissão de 2025. E aí muita gente questiona o que aconteceu. Eu já percebi isso aí há um bom tempo, né? Porque eu acompanho futebol desde o final dos anos 70, né, eu sou de 71, final dos anos 70 que eu tenho mais lembranças, né? Dali em diante, das transmissões, não só da Globo, da Band, da Record, com o Silvio Luiz, da Band, né? Primeiro com o Fernando Solera, até um pouquinho do Galvão Bueno, algumas transmissões, depois com a equipe do Luciano do Vale, e transmissões também em TV fechada, TNT Esportes, hoje temos a Cazé TV, e fica nítido, né, que a Globo, por algum motivo, ela diminuiu o volume da torcida, né, esse som ambiente. Isso trazia uma emoção, né? Muitas vezes as pessoas questionam, muita gente até troca a Rede Globo por outras emissoras, isso tem acontecido até com o YouTube, aí, com a Cazé TV, prefere acompanhar, às vezes, jogos na TNT Esportes, devido a isso, né? As pessoas, às vezes, nem percebem, mas esse áudio traz uma emoção maior para o jogo. E o jogo na Globo está ficando sem graça, né? Muita gente pode até não ter percebido isso, mas isso traz uma vibração, uma atmosfera, um clima diferente, né, para a transmissão esportiva, né? Como era nos anos 80, 90, que não... E hoje... Se você pegar 2008, eu coloquei aí o Fluminense LDU. Se você pegar hoje, em 2025, os equipamentos de captação de áudio, eles são melhores do que daquela época. Então, esse som era para estar melhor ainda. Então, é por uma questão técnica. Existe essa determinação na Rede Globo, a gente não sabe de quem e o porquê disso, porque esse áudio ele é colocado aí dessa forma, né? Um áudio tão baixo assim. Olha, eu já ouvi algumas explicações, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, algumas pessoas questionando, Olha, um dos motivos seria o quê? Que para mim não cola esse motivo, né? Que a equipe técnica da Globo, antigamente, que a Globo passou por mudanças na sua direção de esportes, então o pessoal mais antigo sabia fazer futebol, né? Era mais qualificado, e hoje o pessoal não manja muito de futebol. Eu acho que não é essa a questão. Uma outra coisa que eu já ouvi muita gente colocar é de que a Globo deixa o áudio baixo para evitar, né, gritos ofensivos, cantos de torcida que às vezes podem ser ofensivos, né, cantos preconceituosos, palavrões. Então é por isso que a Rede Globo reduziu esse áudio aí, diminuiu tanto esse áudio na transmissão de jogo, que também, meu amigo, acho que não tem nada a ver, né? Na hora de um gol... Você não ouve mais aquele na Rede Globo, né? Quando a bola bate na trave, quando a bola passa perto ali, um lance perigoso, aquele que você ainda ouve na Cazé, você ainda ouve no TNT Esportes. Inclusive, acompanhei uma entrevista do André Henning, num podcast, faz algum tempo, ele falando que ele pede, né, para os técnicos da TNT Esportes deixarem o áudio o mais alto possível, porque isso é bom para ele, inclusive para o narrador é bom, né? Ter esse som ambiente ali, ouvindo aquele barulho, isso traz uma empolgação maior para o narrador esportivo, né? E na Globo, às vezes, passa essa impressão, né, de que o narrador não está vibrando.
Aí você ouve o Luiz Roberto 2008, parece que ele é um narrador muito mais vibrante do que hoje, apesar dos bordões e tudo que ele usa, mas esse som ambiente ele faz uma diferença, traz realmente essa sensação de emoção, né, pro torcedor, pro telespectador. Mas enfim, eu vi também outro dia no canal Futeboteco, o Rodolfo Gomes, acho que muita gente já acompanhou o canal Futeboteco, ele comentando sobre isso durante o Mundial de Clubes. Ele estava assistindo Palmeiras e Chelsea, ele disse que acompanhou praticamente todos os jogos na Cazé TV, coisa que eu também fiz, né, já expliquei aqui outras vezes, e talvez isso também tem a ver, né? Acho que essa questão do áudio também da Cazé TV, bem mais alto do que da Globo, traz uma emoção maior para o jogo. E o Rodolfo disse lá do Futeboteco que ele tirou um pouquinho do Palmeiras e Chelsea da Cazé e colocou na Globo. Ele usou até velório, né? Parecia... Porque realmente é muita diferença, né? Então ele até falou lá, pô, na Cazé tá lá o Luizinho, né? Pô, Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea, tá, jogo importante, decisivo. Aí ele colocava na Globo, tava lá o Luiz Roberto, não sei o quê, bola da direita, faz o passe, e aí Caio Ribeiro, o que você acha? E o som lá embaixo, o Rodolfo citou isso lá no canal Futeboteco, né? Esse áudio, o Rodolfo acha que é questão técnica de qualidade dos profissionais. Os profissionais hoje não sabem mais fazer futebol como antigamente na Rede Globo, né? Que era muito mais emocionante. Bom, eu coloquei os dois áudios aí, e aí cada um chega à sua conclusão. Será que é por causa de gritos preconceituosos, de palavrão, que a Globo resolveu deixar esse áudio mais baixo, ou não? Será uma questão realmente de uma falha, né, digamos assim, uma falha técnica, ninguém percebeu lá que está muito baixo esse áudio? Algum motivo deve existir, né? Algum motivo deve existir, porque não é à toa que existe essa diferença das transmissões da Globo para outras emissoras como TNT, como Cazé, a própria Record. A própria Record, se você colocar o Brasileirão na Record, você vai perceber que o áudio ele está bem mais alto do que no futebol da Globo. E é geral, né? Todos os jogos da Globo isso acontece, não é um jogo só, não. Sempre assim, né? Parece que o estádio está vazio, parece que não tem ninguém no estádio. É impressionante, né? E é negativo isso, né? É negativo para as transmissões da Rede Globo. A própria... Quer ver uma coisa? A própria Champions League no SBT. Eu me lembro quando a Globo ainda fazia Champions League, já tinha essa questão do áudio meio baixo. No SBT não, tem aquele barulhão da torcida na Champions League. E ali, meu amigo, não é todo mundo que sabe inglês, às vezes não é nem... Né? Às vezes torcedor alemão, é torcedor russo, a Rússia não tá, né? Mas torcedor de outros países da Europa, né? Então, não tem nada a ver essa questão, né? Por causa de gritos, é por causa de gritos preconceituosos, porque, né? Quem que vai entender ali? Pouca gente vai entender alemão, pouca gente vai entender o francês, o espanhol um pouquinho e tal. Acho que essa desculpa também não cola, né? Deve ser algum outro motivo que a gente não sabe para esse áudio ser tão baixo no futebol da Globo. Mas queria saber a sua opinião sobre isso, se você já percebeu, se para você não faz diferença, né? Mas ficou nítido aí como eram as transmissões da Rede Globo ali até 2008 e agora, né? Nesse momento, atualmente, como o clima de torcida, né? Você não sente, né, essa emoção dos torcedores do estádio ali lotado no futebol da Globo. Não sei. Qual será a explicação para isso? Fica a interrogação. E a gente termina esse vídeo aqui. Eu peço mais uma vez sua colaboração, deixando o seu áudio, fazendo a sua inscrição, compartilhando nas suas redes sociais, se você achou interessante esse assunto, tá bom? Ativa o sininho em todas e a gente volta a qualquer momento falando aí de mídia esportiva, TV, rádio e internet no canal do Fábio Fidelix. Um abraço, tchau!